Oi, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula de língua inglesa no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, presente simples. O Simple Present, tá? Equivale ao presente do indicativo no português. Vamos ver essa frase aqui que indica algum exemplo no presente. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Um sonho que você sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que você sonha junto é a realidade. John Lennon. O presente simples ou simple present corresponde em português ao presente do indicativo, como nós falamos. Mary lives downtown. Mary mora ou vive no centro da cidade. Então, atenção pessoal, que nós costumamos também utilizar no presente advérbios de frequência ou locuções adverbiais nas frases, nas sentenças que estão no simple present. Porque elas vão dar, né, elas dão uma maior especificidade, quase não saiu, pessoal, olha aí, olha o português, hein? A ideia da frase. Por exemplo, I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos, tá? Então aqui, o que ele está dizendo? Que você pode utilizar esses advérbios ou locuções adverbiais antes do verbo, tá? E vai dar a ideia do presente também aqui utilizando essas palavras, ok? Vamos lá. O presente simples, ele também indica uma ação habitual, rotineira, cotidiana, do dia a dia, tá? Coisas que costumamos fazer sempre. Every Saturday I sleep late. Todo sábado eu durmo tarde. Uma verdade geral ou universal. Birds fly. Pássaros voam, tá? Então presta atenção nessas dicas, tá? Que você vai utilizar frases no presente nesses sentidos, nessas situações, indicando uma ação habitual, costumeira do dia a dia ou uma verdade geral, uma coisa que não tem como não ser, tá? No caso aqui do exemplo, pássaros voam, birds fly. O presente simples também ele vai fazer referência a fatos permanentes. Por exemplo, Uncle Carlos lives in Rio de Janeiro. O tio Carlos mora no Rio de Janeiro. Então, uma coisa que está acontecendo, né? Está permanecendo, aí está no presente. Falar sobre ações que aconteceram no futuro com horários ou períodos agendados no presente. Por exemplo, My favorite singer arrives from New York tomorrow night. O meu cantor favorito chega de Nova York amanhã à noite. Então, presta atenção, mais duas dicas aqui para você utilizar em frases no presente simples. Quando você fizer uma referência a fatos permanentes, coisas que continuam, e se você for falar de algo que vai vir num futuro breve, tá? Algo que vai acontecer num futuro breve, indicando o horário ou o período agendado. Vamos ver aqui nesse gráfico, tá? Indicando a formação, a construção de frases no presente simples. Vamos lá. Na forma afirmativa, no affirmative form, nós vamos ter aqui o sujeito, utilizando aqui os pronomes I, you, we, they, mas o verbo sem o to. O que é esse to? Por que, professor, sem o to? Vamos abrir um parêntese aqui rapidinho. Você sabe o que é um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo, em português, ele é identificado pelas terminações AR, ER, IR, OR. Você pode me dar um exemplo?
cantar, vender, sorrir, compor. São exemplos de verbos em português que estão no infinitivo. Em inglês, o que me diz que um verbo está no infinitivo é a presença do to. Por exemplo, to sing, cantar, to read, ler, to write, escrever, to see, ver, to watch, assistir, to go, ir e assim por diante. Se tem o to antes do verbo, o verbo está no infinitivo. Porém, nós não usamos o verbo no infinitivo na frase. O verbo no infinitivo só vai vir quando nós tivermos dois verbos numa frase. Por exemplo, se você diz I too like ice cream, eu gostar de sorvete. Essa frase está correta? Com o to junto com o like? Acredito que não. Então, por isso, você tem que lembrar de tirar o to que identifica o infinitivo do verbo, tá? Mas como nós falamos, se nós tivermos dois verbos, você pode ter o segundo verbo no infinitivo. Por exemplo, I like to sleep at night. Eu gosto de dormir à noite. Então, o segundo verbo, to sleep, está no infinitivo, sendo que o primeiro verbo está no presente. I like to sleep. Eu gosto de dormir. Entenderam? Ok. Exemplo. They dance well. Eles dançam bem. Aqui no caso nós temos um pronome com função de sujeito, o verbo dance e o predicado, o que vem depois, o complemento da frase que vai ser a palavra well. Outro grupo de sujeitos com o pronome he, she, it. Nesse caso, vamos prestar bastante atenção nessas regrinhas. Presta atenção. Esse segundo grupo de sujeitos, que nós indicamos como terceira pessoa do singular, ele, ela, tá? Que é o he e o she. Também para sujeitos simples, um sujeito que está no singular ou quando tem apenas um nome, tá? Isso também vai funcionar nesse caso, tá? Então, atenção. Nesses casos, você vai colocar no verbo a presença do S. O verbo vai ganhar 3 regrinhas: S, ES ou IES. E eu vou já dizer para você cada uma dessas regrinhas. Mas, no geral, os verbos vão ganhar S. Por exemplo, she dances well. Ela dança bem. Então, presta atenção que o verbo aqui, o mesmo verbo da frase, ganhou S. Por quê? Porque está na terceira pessoa do singular, ela. Na forma negativa, o sujeito I, you, we, they e sujeitos he, she, it, eles vão precisar do que nós chamamos de verbo auxiliar. Todo tempo verbal em inglês precisa usar um verbo auxiliar. O verbo auxiliar do presente é o do e o does. Na verdade, são 2. Quando é que eu uso o verbo auxiliar do? Para o grupo 1 aqui, ó. I, you, we, they. Também para sujeitos compostos. Lembre-se disso. Sujeito composto quando tem 2 ou mais pessoas na frase, ou se a frase está no plural, também você vai utilizar o verbo auxiliar do. Na negativa, do mais not, que é a mesma coisa de don't. Então, esse don't é a mesma coisa, é a contração, a junção do do mais o not, ok? Lembre-se disso, galera. Outro detalhe muito importante, que você vai usar o verbo sem o to, não esqueçam. Vamos ver aqui, ó. I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Então, observe aqui na posição da frase que você utilizou sujeito, I, o auxiliar, don't, o verbo, have, e o predicado, money. Na forma negativa, o verbo auxiliar vai vir depois do sujeito
antes do verbo. No grupo 2, nós utilizamos o auxiliar does. Na negativa, doesn't. Does not é a mesma coisa de doesn't, tá? Eu vou falar para você a pronúncia correta desses dois verbos auxiliares. É do e does. Negativa, don't e doesn't. Ok? Então vamos utilizar a pronúncia correta dessas duas palavras. Do, does, don't, doesn't. Um detalhe muito importante, pessoal, no uso do does. Quando nós utilizamos o does, aqui na terceira pessoa do singular, essa regrinha do S, ela vai ter que sair, tá certo? Não esqueça disso também. É uma regra muito importante. O uso do auxiliar does, a regra do S tem que sair, senão você vai escrever de forma errada. Andresa doesn't drink tea. Andresa não bebe chá. O verbo auxiliar do e does também é utilizado na forma interrogativa. Como? Antes do sujeito. Então, do mais o sujeito, depois vem o verbo e em seguida o predicado com ponto de interrogação. Olha o exemplo, ó. Do you always see your girlfriend? Do you always see your girlfriend? Você sempre vê sua namorada? Então, o que é que aconteceu aqui? Você simplesmente colocou o auxiliar antes do sujeito. Professor, eu preciso colocar o not na forma interrogativa? Não precisa, a não ser que seja uma frase interrogativa e negativa ao mesmo tempo, tá? Mas, no geral, não há necessidade de colocar o not na forma interrogativa, tá? Outro exemplo agora com o segundo grupo de sujeitos, usando o auxiliar does. Does mais o segundo grupo, he, she, it, o verbo sem o to. Does Amanda like mango juice? A Amanda gosta de suco de manga, tá? Então aqui, galerinha, ó, veja que o auxiliar does fez com que o verbo aqui não tenha S, tá? Essa regrinha aqui é muito importante. Eu vou falar para você bem devagar, mais uma vez, sobre a formação das frases no presente simples, tá? Na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Presta atenção. Vou repetir para você. Isso é muito importante, tá? Na forma afirmativa, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o verbo perde o to quando ele está no infinitivo, como nós falamos anteriormente. Essa é a primeira dica. Tira o to do verbo. A segunda dica é que, nesse grupo de sujeitos, vamos chamar esse grupo de grupo 1, I, you, we, they, esses 4 pronomes e também sujeitos compostos. Então, nesse grupo 1, a única coisa que você vai fazer com o verbo é retirar o to e colocar na frase. Só isso. A frase vai ter sujeito, verbo e predicado. Apenas. Simples assim. O verbo vai estar sem o to. O grupo 2, vamos chamar de grupo 2 a terceira pessoa do singular, he, she, it. E sujeito simples, vamos chamar de grupo 2, ok? Nesse caso aqui, você também tira o to do verbo, mas você vai acrescentar ao verbo a regra geral dele, que é S. E eu vou já falar das outras exceções do uso aqui dessa regrinha, tá? Mas no geral, galera, é só acrescentar S ao verbo. Na forma negativa e interrogativa, é muito importante você saber que para cada tempo verbal existe um verbo auxiliar. No caso do presente simples, são 2. O do para o grupo 1 e o does para o grupo 2. Observe que você pode juntar, o que a gente chama de contrair, fazer a contração do verbo auxiliar mais o not. Do not é a mesma coisa de don't. Does not é a mesma coisa de doesn't. Outro detalhe muito importante que você não pode esquecer é que no uso do auxiliar
a regrinha do S tem que sair. E na forma interrogativa, você apenas coloca o verbo auxiliar lá no início da frase. Ele vai começar a frase justamente com o auxiliar, seguido do sujeito, o verbo, o predicado e o ponto de interrogação. Ok? Aqui, ó, as exceções à regra na terceira pessoa do singular no uso da regrinha do S, ES ou IES. Presta atenção. Verbos terminados com Y, nós vamos ter dois casos. Se o Y for precedido, ou seja, vier antes do Y uma consoante, ou se antes do Y tiver uma vogal. Nesse caso aqui, pessoal, se o verbo que termina com Y e antes tem uma consoante, o que é que você vai fazer? Você vai tirar o Y e vai colocar IES. Olha aqui o exemplo que ele deu, ó. My husband worries about me. Ou seja, isso me diz que esse verbo aqui, worry, que é o verbo preocupar, ele termina com Y. E antes do Y tem uma consoante. Vamos ver aqui outros exemplos de verbos que terminam com Y e antes tem uma consoante. Por exemplo, um verbo bem fácil, o verbo estudar, study. Antes do Y também tem uma consoante. Nesse caso, você vai fazer o quê? Na terceira pessoa do singular, você vai simplesmente tirar o Y e colocar IES. Mas, no caso, se o verbo terminar com Y e tiver só uma vogal, você só acrescenta S sem problema nenhum, tá? Lembre-se desse detalhe. Terminou com Y e antes tem uma vogal, apenas adiciona S. Terminou com Y e tem uma consoante antes dele, tira o Y e coloca IES. A outra regrinha fala que se o verbo termina com S, SH, CH, X, Z ou O, eu vou ler na sequência que está aqui, tá? Para você identificar, ó. Se o verbo termina com CH, SH, S, X, Z ou O, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar ES. Olha o exemplo. Bruna teaches history. Bruna teaches history. Bruna ensina história. Então, o verbo teach, que é o verbo ensinar, termina com CH. Nesse caso aqui, você adicionou ES. Outros exemplos de verbos, nesse caso, que você vai adicionar ES. Por exemplo, o verbo to go, que é o verbo ir. Go termina com O. Você também vai adicionar ES. Lembrando que essa regra só vale para a terceira pessoa do singular, he, she, it, ou um sujeito simples, na forma afirmativa, ok? Presta bastante atenção nisso. O verbo have, ele é uma exceção também à regra. Tem uma conjugação especial, ele é diferente dos demais na terceira pessoa do singular. Have vai ficar has, que é o verbo ter. Tiago has a good job. Tiago tem um bom emprego. Observe que na terceira pessoa do singular, esse verbo aqui ficou has, tá? Ele é uma exceção bem diferente à regra. Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, somebody, nobody, everybody, nothing ou everything, tá? Você vai usar o verbo na terceira pessoa do singular. Somebody, alguém, nobody, ninguém, everybody, todos, nothing, nada, everything, tudo. No caso do uso dessas palavras que são pronomes indefinidos, elas vão ser equivalentes à terceira pessoa do singular e você vai usar a regrinha do S, ES ou IES. Everybody goes to school. Todos vão à escola. O verbo go termina com O, vai ganhar a regrinha do ES. Observe essa tabela com um exemplo com o verbo to go.
Vamos fazer a conjugação na afirmativa, negativa e interrogativa. I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. Olha, galera, a pronúncia. Goes, não é goes, hein? Presta atenção, é goes. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela, para objetos e animais, vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. They go, eles vão. Veja como é bem simples a conjugação de um verbo em inglês. Nós temos apenas duas formas, a forma go e a forma goes, que ganhou ES. Na forma negativa, você vai adicionar o don't e o doesn't antes do verbo. I don't go, eu não vou. You don't go, você não vai. He doesn't go, ele não vai. She doesn't go, ela não vai. It doesn't go, ele ou ela não vai. We don't go, nós não vamos. You don't go, vocês não vão. They don't go, eles não vão. Na forma interrogativa, o auxiliar do e das vai vir no início da frase. O que é que vai vir depois do verbo aqui? Apenas o predicado. Tudo bem? Então, nessa tabela é um exemplo com o verbo to go. Você pode pegar qualquer verbo e estudar e treinar, praticar o uso dessas regrinhas, tá? Dessa forma. Então, pega qualquer verbo, numa tabela de verbos que você pode achar aí na internet ou na descrição desse vídeo, nós podemos colocar para você aí, tá? Essa tabela de verbos. Faça esse exercício de pegar qualquer verbo e fazer a conjugação dessa forma. Treine isso que você vai ficar bem craque, bem fera na conjugação verbal em inglês. Valeu, galera! Até a próxima aula!